A nota do Enem. Esse jovem pensou que poderia tirar uma casquinha do avô. Essa história é muito forte. Eu, se fosse você, assistiria até o final e compartilharia. Era um almoço de família, gerações estavam reunidas. Estavam ali os jovens, estavam ali os tios, estavam ali os pais, os avós. É tão gostoso essa reunião de família, só que num dado momento, um juvenil, um garoto da família, ele queria tirar uma casquinha dos mais velhos porque a nota dele tinha sido alta na prova do Enem. E aí os olhos estavam voltados para ele, todo mundo dando parabéns porque ele iria entrar no tão sonhado curso de medicina e tão novo. E aí ele solta na mesa a célebre pergunta. Eu queria perguntar para vocês mais velhos, como a geração de vocês conseguiu viver sem internet, sem computador, sem laptops, sem celulares de alta geração, sem chat GPT, sem YouTube, sem Twitter, sem Spotify, sem Deezer? Como essa geração conseguiu sobreviver sem bitcoins, sem TikTok, sem Instagram, sem Facebook? Ora, viver no tempo que vocês viveram, sem PlayStation, sem videogames, sem interação virtual, deveria ser chato demais. Houve um silêncio ensurdecedor. O avô estava sentado na cabeceira da mesa. Os olhos de todos foram para ele. Ele processou a informação que ele havia acabado de receber. E em seguida ele disse: é verdade, meu jovem. A minha geração viveu da mesma maneira que a sua geração vive, sem alegria na alma, sem entendimento, sem identidade, sem coragem, sem força, sem vontade de trabalhar, sem honrar pai e mãe e principalmente sem fé. É uma grande verdade, nós não tínhamos PlayStation, não tínhamos computadores, não tínhamos laptops, mas nós chegávamos em casa depois da escola, fazíamos o dever de casa e em seguida íamos ajudar os pais em alguns trabalhos duros, mas isso para nós não era motivo de reclamação, era motivo de prazer. E está vendo esses calos aqui? Pois bem, esses calos que deixam a minha mão mais áspera foi para que a sua geração pudesse não se preocupar em trabalhar e estudassem para que se tornassem pessoas melhores. A grande verdade, nós não tínhamos essa interação virtual, a nossa interação era real. Nós olhávamos olho no olho, nós jogávamos futebol na rua, nós jogávamos peão, nós construíamos carrinho de rolemã. Era gostoso, não é? Nós jogávamos bolinha de gude, nós construíamos os nossos próprios brinquedos. Quantas vezes a sua avó brincava na frente da nossa casa com espiga de milho como se fosse uma boneca? Isso vocês nunca vão entender. Olha, meu jovem, a minha geração é única. A minha geração foi uma das últimas gerações que aprendeu a viver de verdade. E ele estendeu dizendo: eu acredito que aqueles que nasceram de 1930 até 1980, esses aí aprenderam a viver e viveram numa época que foram agraciados por Deus. Eu sou agraciado por Deus por ter vivido nessa época. O silêncio se tornou ainda maior quando o avô completou dizendo: sabe o que falta para a sua geração? Tudo que havia na minha geração. E digo mais, meu neto,
eu não troco a minha geração pela sua geração. A lição que ficou em redor daquela mesa ecoa nas mesas de hoje em dia. É necessário retomar o controle antes que seja tarde demais. E não venha me dizer que aquilo que aquele avô pregou foi autoritarismo. Não. Ele pregou a verdade. A verdade é libertadora. Nós não podemos desprezar o avanço tecnológico nos tempos atuais. Mas sem medo de errar, essa geração precisa aprender muito com a nossa geração. Eu sou da época que o meu pai se assentava na cabeceira da mesa. E ninguém tocava na comida antes dele tocar. Ah, mas isso é machismo. Não. Isso é respeito. E respeito é bom. Como é bom e todo mundo gosta. Eu sou da época que nós ficávamos tristes quando mamãe dava um castigo, e o castigo era: você não vai sair de casa por uma semana. Tempo de férias, todo mundo na rua. E eu ficava do portão olhando, triste, querendo sair para jogar futebol com os amigos. Essa geração de hoje, o castigo é quando o pai diz: você vai precisar sair de casa. Eu não troco a minha geração por nada nesse mundo. Uma geração que aprendeu Efésios 6, honrar pai e mãe, para que a vida fosse prolongada. Essa é a minha geração. Por isso, com todo respeito, eu não me troco por nenhum garoto fabricado no ChatGPT. Porque eu sei o quão bom foi viver todas essas experiências que eu acabei de contar. A rua que eu nasci, era uma rua formidável, de bons amigos, amigos de verdade, e que eu guardo lembrança até hoje, e tenho grupos de WhatsApp que nós conversamos, e esses momentos nostálgicos me trazem uma alegria, uma fé tão grande, que eu acho bom você poder viver. Quem sabe essa geração um dia ela possa experimentar um pouquinho do que a minha geração viveu. Escreva abaixo algumas experiências que a sua geração viveu. Escreva abaixo o ano que você nasceu e não se esqueça de mandar para um amigo. Não se esqueça de mandar para um jovem que pensa que sabe tudo. Não se esqueça de mandar para os amigos da nostalgia. Eles vão sorrir e se alegrar com você. Um forte abraço.